Três meninas, uma criatura estranha, relatos militares, fitas secretas, mortes misteriosas e um caso que atravessou gerações sem nunca ter sido totalmente explicado. Imagens demais. E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Galera, agradeço os comentários de vocês em relação aos vídeos que eu estou fazendo. Se inscreve no canal, já vai logo dando like para ajudar o canal. Dando um like já ajuda muito o canal, ao YouTube divulgar mais o canal, o vídeo, né? Galera, em janeiro de 96, caso é, os ET de Varginha, ou ET de Varginha, né? Muitos se falaram sobre isso aí, né? Muitos estudiosos da época, que as imagens eram terríveis as imagens de câmera, né? Das câmeras que tinha portátil, câmera portátil, era muito ruim as imagens, mas mesmo assim nada nítido para dizer que realmente, porque o mistério todo está aí. Isso é verdade? Isso é mentira? Eu vou deixar para concluir no final do vídeo. Vamos ver as imagens? Vamos ver. Interessante, né? Agora ali tá como se fosse capturado como um peixe, né? Uma rede. Isso é uma das imagens que supostamente... Agora veja como que lógica eles fazem, né? Ele mostra, mas ao mesmo tempo já isola e corta a imagem, não mostra direito, não chega junto à câmera para ver. Muito bem feito, muito mistério, sem dar uma confirmação real da situação. Vamos para o próximo. UFO phenomenon. Sobre a existência desse vídeo que eu assisti, na inauguração do Museu Ufológico, um mensageiro veio até mim e disse... Interessante, né? É interessante que esse aí
comparado ao primeiro, o primeiro parece ser um porte maior. Esse já é menor. Esse é menor. E as informações e o relato de algumas pessoas que falaram, aquelas meninas que viram, no caso, né? As 3 meninas que viram, elas disseram que era como se fosse chifre, né? Chifre não, era bolas, 3 bolas, uma no centro e 2 assim. No centro e 2 bolas, né? Aí as imagens já mostram como se fosse uma elevação, como se fosse uma cartilagem, né? Uma cartilagem assim, e no centro, né? Tipo uma cartilagem. Diferente totalmente de 3 bolas, né? Que no relato delas ela fala que são bolas. E se você olhar direitinho, esse é horrível. Essa imagem desse aí é horrível. No mato a câmera treme muito, a estabilidade não tem. Mostra até uma pessoa que está tremendo com a mão assim, né? De ter visto aquilo. E muito estranho. Comparado aos 2 aí, já tem grande diferença. O outro é maior, esse é menor. E é muito diferente. Foi autorizado que você assista um vídeo de uma das criaturas, sim ou não? Eu disse sim. Marcamos um local secreto e estava lá o vídeo. Eu assisti por 5 vezes, um vídeo de 35 segundos. Quando os militares o colocaram de pé, tentaram, né, levar alimento, aquela boquinha rasgada. Chegaram perto daquela boquinha rasgada, ele não aceitou. Levaram, identifiquei fácil, também um pedaço de banana, ele não aceitou. Cara, uma expressão facial sofrida, para mim estava próximo da morte, muito debilitado. Quando eles soltavam, ele ia caindo, eles seguravam, botavam de pé. Isso aí chocou o Brasil, chocou até países internacionais que se interessam pelo assunto, né? Se interessa pelo assunto. Inclusive eu tô até com uma blusa aqui de uma nave. Detalhe. Uma grande mentira, de tanto for falado, né, de tanto for mencionado, acaba sendo verdade. Isso é um mito que todo mundo fala, né, que uma grande mentira, de tanto ser executada, acaba sendo verdade. Mais interessante que por outro lado, né, na analogia, que pode demorar, mas a mentira vem à tona e a verdade vai ser. O que acontece? Isso aí chocou a cidade, o Brasil, algumas cidades e estudiosos de ufologia, né? E também a cidade. O que acontece? Se foi muito planejado em relação à mentira, porque até a Rede Globo fez uma série com 3 episódios, eu assisti também. E muito bem montado. Pessoas da área, da cidade lá, defendeu isso aí a toda a sua força, né, que foi real. Como por outro lado, um grande mistério, né, pessoas se silenciando, sem querer falar no assunto. Por quê? Porque, galera, hoje em dia, essa cidade, a renda que entra nessa cidade sobre o turismo, não tá de brincadeira não. Elevou o nível da cidade. Imagina, tem vários tópicos, vários utensílios de tudo relacionado à ufologia. Na cidade tem um disco voador como uma caixa d'água. Tem lojas, bazares com tudo, com chaveiro, com camiseta, com foto do alien, né? Inclusive, volto a dizer, você viu aquela última aí, que tem até um médico de lado dele, né? Sem máscara, sem nada. Que até entendo que nessa época aí não era o Covid-19, né? E a gente até esquece o que foi Covid-19, né? O Corona, né? A gente até esquece. Mas essa cidade, todos, até hoje eles ganham. Até hoje eles ganham com o turismo. Muito bem feito, muito bem bolado, chaveiro, tem um ser lá, um ser humano que se veste como um ET, que é o mascote da cidade. E quer dizer, se foi uma mentira, foi muito bem montada, porque até hoje esse mistério está aí
E outra coisa, eu não vou entrar em detalhes aqui, o lado misterioso da situação. Porque onde ele apareceu foi perto de uma oficina. E nessa oficina ficou um ponto estratégico, ficou um ponto marcado, né? Onde essas meninas viram a aparição dele lá e depois não viram mais a aparição. Disseram que tinha resgatado ele, levaram ele para estudar, né? E cadê mostrar? Aonde ele foi parar? A única coisa que eu posso comentar é o seguinte. Testemunhas de casos ufológicos, por exemplo, pessoas que viram discos voadores, seres de outro planeta, etc., já são por si mesmas muito colocadas em xeque pela opinião pública. Que dirá um ufólogo se colocar no papel de testemunha observando um material tão importante, tão decisivo desse? Eu faço afirmações daquilo que eu possa demonstrar. Como eu não posso demonstrar absolutamente nada do caso Varginha, então não faço afirmações. Não cheguei a essa conclusão de uma hora para outra. Ao contrário, são praticamente 30 anos de reflexão, tendo contato. Se resgataram ele, se levaram para fazer exames e tudo. Hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia você vê mais aparição nos céus. Você vê a aparição nos céus, luzes, né? As esferas que estavam rodando por aí que ninguém sabe ainda, que pode ser armas secretas, né? Que, exemplo, qual é o país que vai dizer o que ele tem para guerrear? Ele não vai entregar o segredo dele para o inimigo. Cada um país sabe de uma coisa, todos os países têm armas que ele pode declarar aquelas armas que eles têm, né? Como é proibida aquela arma nuclear, como todo mundo sabe que existe um tratado, né, mundialmente. Mas tem armas que eles guardam para si, eles não mostram. E também já disseram o seguinte, como tem um foguete TB3, se eu não me engano, é que essa nave, praticamente ela é fantasma no céu. Além de ser preta, né, ela é preta e quando está no céu ela é fantasma, para radar, você não vê. E o formato dela realmente dá a aparição como se fosse uma nave extraterrestre. Uma nave extraterrestre. Existe tecnologia humana que pode ser sim, comparado à nave, a disco voador, que é totalmente uma tecnologia secreta, que quanto mais invisível, melhor ainda para o seu inimigo, concorda? Pronto, todos os países escondem essa coisa de arma secreta. E sim, relacionado a aparições nos céus, as escrituras falam que o eterno Deus fez o homem, o ser mais inteligente que está aqui na Terra. Por enquanto, até não aparecer uma coisa além, muito mais superior do que a gente, né? Porque se esse ET tivesse vivo, né? Tivesse vivo na época, e como é que ele sobreviveu com o ar daqui? Então ele vem de um planeta compatível à Terra. Concorda? Ele veio de um planeta compatível à Terra. Se a viagem de lá para cá entre buracos de minhoca ou uma velocidade absurda de tecnologia que eles têm ou não tenham, quer dizer, aqui eles ainda estavam vivos, respirando esse ar daqui, né? Coisa que a gente não consegue, até a gravidade do próprio planeta aqui, a gente, exemplos, lugares mais elevados, mais altos, a gente fica sem oxigênio, né? A pressão de tão grande que é lá em cima, fica sem oxigênio, tanto em cima como embaixo, né? Até embaixo da água também, com a própria pressão da água. Aqui a gente está falando sobre essas aparições e o ET de Varginha. E aí, isso é verdade? É mentira? Foi uma grande mentira, tão montada, tão bem montada, que hoje a cidade se suporta com ela, né? Se mantém com o turismo sobre o ET de Varginha. Esse ET que deixou muito pouco, né? Poucas informações. E outra coisa, não se falaram sobre essa nave. Quer dizer que ele caiu, deixaram ele para trás e a nave foi embora, só se fala sobre resgatado ele, né? É complicado. O que é que vocês acham? Verdade ou mentira? Galera, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, ajuda o canal do Imagens para você. Eu quero que vocês comentem aí também se isso foi uma grande mentira que virou verdade, virou sucesso,
guardaram. Detalhe que eu não posso deixar isso à toa. Na área 51, nos Estados Unidos também guarda grandes mistérios dessa área 51. Ninguém se aproxima de lá, não. Ninguém é doido de se aproximar de lá. Vocês já assistiram o filme chamado Paul, o Alien Fugitivo? Paul, o Alien Fugitivo. Assiste esse filme. Um filme de comédia, um filme de aventura, que traz muitas verdades, muitas verdades mesmo, sobre a área 51, sobre o que os Estados Unidos guardou até hoje, ou guarda até hoje, sobre o ET de Varginha. Tem documentos desse ET de Varginha também lá nos Estados Unidos. E é divertido o filme. Alien. Paul, o Alien Fugitivo. Assistam e vocês vão ver. E aí, verdade ou mentira, o ET de Varginha? Apesar de tantos documentários, tantos relatos, tantos segredos, pessoas que não puderam nem falar com medo de tal opressão governamentais também, né? Galera, fique com o eterno Deus e até o próximo vídeo. Quem sabe a gente dá continuidade nesse ponto do iceberg que é sobre extraterrestre. Três meninas, uma criatura estranha, relatos militares, fitas secretas, mortes misteriosas e um caso que atravessou gerações sem nunca ter sido totalmente explicado. Em janeiro de 96, uma cidade do interior de Minas Gerais entrou para a história mundial da ufologia. E 30 anos depois, o ET de Varginha continua provocando curiosidade, debates e desconfiança. Chega em cena, pá, imagens do acena e lá, imagem, mente clareia e vá, imagem, olho desperta e já, imagens brota.